Bom, isso são alguns exemplos, tá? Espero não ter demorado demais neles, mas ficam ali essa questão de como os diferentes tipos de cristão podem afetar para melhor ou para pior as nossas vidas, né? E a gente pode, por falhar em discernir, acabar botando no poder alguém ou trazendo para perto das nossas vidas, da nossa intimidade, pessoas que vão talvez mais cedo ou mais tarde dar dor de cabeça, ok? E acho que com isso em mente, com todos esses exemplos que eu já dei, eu acho que eu espero que eu já tenha os convencido da importância desse assunto. E não é trivial, não é bobagem a gente estar ciente de como discernir aí com quem a gente está lidando. Não sei até se vocês, a essas alturas, já não estão pensando, talvez quem é já convertido há algum tempo, dizendo, bah, teve uma vez lá que o irmão lá me deixou na mão, eu achei que, né, mas achei errado. Talvez vocês já tenham alguma experiência que vão poder complementar, quem sabe nos comentários, se vocês quiserem depois, nos comentários aí do vídeo do YouTube, comentar algum testemunho e tudo mais, ou testemunho, neste caso. Mas o fato é que é importante que a gente saiba com que tipo de cristão a gente está lidando antes de tomar uma decisão, ok? O que nos leva então à próxima parte, que é, beleza, então como é que eu faço esse discernimento? Bom, nós podemos considerar dois fatores, tá? Nós temos aqui o pré-discernimento, o que se posiciona antes de a gente realmente discernir, e o método de como é que a gente vai fazer acontecer, ok? Vamos falar das pré-condições. Basicamente dois fatores, conhecimento e Espírito Santo. O que é conhecimento? Quanto mais conhecimento a gente tem, mais apto a gente será a discernir. Por exemplo, eu falei da questão ali dos cristãos, dos pseudo-cristãos, né? Como é que eu posso identificar com a pessoa pseudo-cristã? Tendo conhecimento da teologia cristã, para poder perceber, opa, esse cara está dizendo uma heresia aí. Esse cara aí não está santo. Também conhecimento geral. Né? Por exemplo, eu afirmei ali que os mormons, isso é um consenso teológico até onde eu sei, mas eu afirmei ali que os mormons seriam um exemplo de uma religião pseudo-cristã. Por quê? Porque os caras são politeístas. Mas eu só pude reconhecer isso porque eu dei uma conferida. Eu dei uma lida sobre os mormons. Se eu não tivesse dado uma lida, eu não saberia. Então, o conhecimento é uma condição que a gente deve estar sempre buscando, né? E que vai ajudar a discernir, né? Nas diferentes áreas da vida, aqui também. E o Espírito Santo? Bom, o fato é que esse domínio do discernimento é um domínio mais intelectual. A gente discerne não com os nossos pés, com as nossas mãos, a gente discerne com a cabeça. Mas existe também uma dimensão espiritual disso tudo. E é claro, o Espírito Santo pode nos auxiliar a fazer esse discernimento. O Espírito Santo pode tocar o nosso coração e a gente estaria ouvindo a pessoa falando, daqui a pouco o Espírito Santo toca no teu coração para, ó, fica de alerta, o cara tá dizendo abobrinha aí. Não é isso aí não. E aí, conforme o caso, você cai fora. Evita um problema, né? Aqui eu cito Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Essa graça pode envolver auxílio espiritual. Num contexto diferente de identificação de cristãos, o apóstolo Paulo conta, agora compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, não sabendo o que me acontecerá lá. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Então nós temos aqui uma parte das Escrituras onde mostra que o Espírito Santo pode nos informar, pode nos ajudar a discernir. Aqui o discernimento era quanto ao futuro, quanto ao que haveria de acontecer com o apóstolo. Mas assim também o Espírito Santo pode nos ajudar a levantar ali as anteninhas e a se atentar com quem a gente está lidando nessa questão de diferentes tipos de cristãos. Bom, essas são as pré-condições. E o que dizer do método? Bom, felizmente, há passagens nas Escrituras que nos dão algumas dicas de como é que a gente pode fazer esse discernimento. E o resumo é que mais cedo ou mais tarde as pessoas vão produzir evidências que vão sinalizar ali com quem a gente está lidando, ok? Nota isso aqui, eu já faço um parênteses, que esses sinais podem demorar para chegar, tá? Não necessariamente na primeira conversa com a pessoa, tu já vai encontrar ali a deixa para perceber com quem você está lidando, ok? Às vezes você pode demorar um tempinho. Já teve casos assim que eu fui perceber que a pessoa não era exatamente quem eu achava depois de anos, sabendo que a pessoa existia, né? Então, qual é o imperativo aqui? A gente não pode se apressar em determinar. Eu não posso, na primeira conversa, já querer taxar o cara, já querer carimbar o cara, né? Bah, esse é de Deus. Pá. Não, esse não é de Deus. Pá. Na primeira conversa, não. Deixa rolar.
Deixa rolar no sentido de continue toda vez atento, percebendo, sem comer mosca, como a gente diz, né? Para ver aí com quem você está lidando. E a gente deve ser flexível quanto ao discernimento. Talvez você chegue, você tenha um certo convívio e você diga, poxa, esse cara é de Deus, esse cara eu gostei dele. E aí, de repente, vem uma nova evidência e aí você tem que mudar a sua conclusão. Talvez para pior, né? Felizmente. Bom, com respeito a essa produção de evidência, Jesus nos ensina em Mateus 7, 15 a 20. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. E aqui também é o complemento, tá? Não vou citar, mas em João 15 e também em 1 João nós temos ensinos similares a esse. Então, o que é o fruto? Fruto é algo que sai de uma árvore, né? Potencialmente desconhecida, você olha para aquela árvore lá, você não consegue identificar, mas que árvore é aquela? Não sou botânico, não sou biólogo, né? Então, que árvore é aquela? E aí, conforme o caso, eu não consigo ver. Mas aí eu olho para o fruto, e aí pelo fruto eu reconheço a árvore. E a questão é que esse fruto traz consigo a essência da árvore, a sua natureza, né? Uma maçã não sai de uma bananeira, a banana não sai de uma macieira. E assim também, quando nós agimos e reagimos com as pessoas à nossa volta, com as situações à nossa volta, a gente acaba nessas ações e reações de forma transparente, transmitindo ali, manifestando a nossa natureza, a nossa essência, denunciando também qual é o nosso tipo de relação que nós temos com Deus. Então, bom, isso dito, né? Parece óbvio dizer que a gente tem que distinguir quem é quem, analisando evidências, né? Ainda mais em termos científicos, né? Mas mesmo assim, o fato é que a gente vive errando. Tá? A gente pode errar com muita facilidade essa questão de discernimento. E muitas vezes isso acontece por conta de uma análise simplista. Tá? Seja por causa dos fatores que eu mencionei lá no início, né? A pressa, a questão dos sentimentos. A pessoa vai lá, confere de uma forma muito rápida, questões pontuais e já sai fazendo discernimento. Então, para evitar esse problema, onde é que está o detalhe? Onde é que está o X da questão? O que faz a diferença aqui nessa análise do fruto é o modo como as ações que as pessoas fazem se manifestam, ok? E quais são os fatores do modo que a gente tem que estar atento? A gente tem que estar atento à média, ou à normalidade, se vocês quiserem chamar assim, ao desvio da média, ou à intensidade, e à natureza de conteúdo. Tá, mas o que significa esses três fatores? Vamos pensar da seguinte forma. Uma realidade onde todos nós pecamos, até o cristão pleno peca, só Jesus não pecou, a média é relevante porque o cristão que realmente é dedicado ao Senhor vai manifestar isso na sua natureza, na sua normalidade. Ou seja, as ausências de cristianismo, especialmente se a gente está falando de uma pessoa convertida há bastante tempo, seja os pecados, seja as ideias erradas, elas tenderão a ser mais pontuais, não a normalidade dessa pessoa. Ou seja, na média, a pessoa entregue ao caminho do Senhor é uma pessoa que manifesta cristianismo. E bom, embora todos nós pequemos, alguém empenhado a amar a Deus acima de todas as coisas poderá ainda deslizar, né, em alguns pontos. Pode soltar um palavrão, né, pode errar, enfim, né? Mas, por conta dessa proximidade com Deus, dificilmente esses erros serão um grande pecado. Dificilmente um cristão pleno vai tirar uma vida inocente, por aí. Ou seja, o desvio da média, né, quando a pessoa está naquela normalidade cristã e de repente ela dá aquela escorregada, esse desvio da média dificilmente será muito forte, né, dificilmente será muito grande, poderá ser um pouco menor.